Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui com a nossa aula de componentes básicos do Android. E hoje nós vamos continuar nossa lista. Nós vamos ver esses dois componentes, o switch e o toggle button. Então eu vou continuar o mesmo projetinho, né? Vou dar uma continuação nele. Vou inserir os dois elementos aqui. Vou colocar um text view aqui embaixo. Isso. Vou colocar aqui switch. Opa! E vou adicionar o meu switch aqui. Bom, pela configuração da tela que nós estamos aqui, deixa eu diminuir isso. Vou minimizar, que a gente não vai precisar trazer para cá. Pela configuração que nós estamos aqui, esse switch, ele então está com match parent. Eu tenho como diminuir ele, né? Em primeira instância, o que nós podemos alterar? O texto que ele vai apresentar ali. Então, por exemplo, a gente pode usar switch onde? Alguma coisa assim, ó. Lembrar senha. Então ele já altera o texto ali, alterando a propriedade text. E aqui eu tenho algumas propriedades similares ao checkbox, ao radio button, que é, por exemplo, o checked. Se eu marco ele como true, ele já vai ficar marcadinho como true aqui. Então eu tenho como deixar ele true ou desmarcar para passar ele para false. Outra opção é trabalhar com o text on e text off. O que ele faz aqui? Ó? Vamos colocar só aqui. Ó. Por padrão, ele é on e off. Vamos colocar aqui, ó, ligado e desligado. Opa, desligado. Aqui na tela, ele não vai ter mudança nenhuma. Porque para a gente encontrar essas propriedades, nós vamos trabalhar com ela no código. Então aqui, por enquanto, ela não tem nenhum uso. No caso do switch. Lembrando que eu devo ter aqui, ó, deixa eu colocar um texto aqui, resultado. Só para não perder que a gente tem um text view aqui embaixo que vai trazer o resultado de lá de cima. Esse text view, o ID dele é text view. O switch. Outra coisa que eu posso mexer nele seria aqui, ó, no match parent, no width, na largura, colocar wrap content. Então ele vai ficar do tamanho até onde eu tenho o texto aqui. Aí vai de acordo com o layout que você está montando, né? Ou wrap content ou match parent. Se eu colocar match parent, ele vai até onde a gente tem constraint. Como esse layout ele é do tipo linear na vertical, então ele vai até onde o linear me permite. Lembrando que esse linear aqui, se a gente localizar ele aqui, ó, eu coloquei um padding nele. Cadê o padding dele? Deixa eu digitar aqui em cima que é mais fácil para localizar. A gente colocou um padding de 20. Então, esse padding de 20 aqui, ele dá essa distância de 20 em todos. Eu coloquei em todos, né? Se eu quisesse só dar a distância no topo ou na direita, na esquerda, eu tenho como colocar essa posição. Eu setando esse aqui, sem ser especificado a orientação dele, aí ele aplica em todos os cantos. Está aplicando ali no topo, embaixo, na esquerda e na direita. Então aqui por isso que a gente tem essa distância aqui, essa distância de 20. Foi porque eu apliquei no layout, ok? Então tendo o layout desse aqui, ele vai pegar o switch, colocar, se ele é match parent, o parent dele vai ser o layout. Então ele vai até onde esse layout tem a largura aqui. Por isso que ele vai ficar do tamanho, como se fosse o tamanho inteiro da linha, né? Mas na verdade é por causa disso. Se eu quiser reduzir ele, então eu mudo ele para wrap content, ok? Tem essas opções. Geralmente ele é trabalhado com wrap content, né? Aí vai do layout que vocês estão montando para vocês ali. Bom, e como que a gente vai
trabalhar com o switch. Vamos localizar ele aqui, ó. Ele está switch 1. Vamos trocar aqui, ó. SW senha. Eu vou pôr o ID, alterar o ID dele aqui. E vou jogar. Vamos ver ele como que ele se comporta no design, né, no layout. Deixa eu dar um play aqui. Primeiro vou colocar ele no Match Parent. E vou rodar ele. Dá o play. Enquanto está rodando, eu vou abrir o emulador. Primeira vez que a gente executa demora um pouquinho mesmo. Sem erros. Então aqui ele vai funcionar dessa forma. E ele vai pegar a cor do Accent Color que está definido lá no nosso Velos, aqui nas cores, né, no Color. A cor Accent aqui, o Color Accent, vai ser esse verdinho aqui. É a cor que ele vai acabar aplicando no nosso layout aqui, ok? Deixa eu diminuir aqui. Então ele vai funcionar dessa forma. E se eu tiver ele reduzido, a bolinha vai ficar aqui perto. Geralmente a gente põe ele joga ele no canto aqui, né? Colocaria ele nesse canto. O ideal é trabalhar com a constraint, fica mais fácil. Eu posso fazer isso? Consigo, mas com a constraint é mais fácil para a gente jogar a gravidade dele para lá, né? Ó, se eu jogar a gravidade dele, ó, mudei ele aqui, ó. Vim aqui nos atributos, procurei o gravity e mudei o right para true. Então ele vai. Deixa eu diminuir. Acho que está o emulador aqui na frente. Deixa eu tirar o emulador. Então, ao alterar o atributo gravity ali, ele veio e jogou ele aqui na direita. Ó. Então eu tenho como fazer dessa forma também. E geralmente ele está assim, né? Porque a gente tem os campos de texto, vai ter lá. Deixa eu diminuir. Nome, e-mail, e aí tem o lembrar senha à direita. Né? Não é muito usual usar ele à esquerda. Né? Vamos chamar os atributos aqui. Então é o atributo de gravidade. Eu tenho como controlar ele, né? Várias formas de controle. Ó. Se eu tirar o da direita aqui, eu posso colocar ele centralizado. Aí ele vai centralizar o texto, não a bolinha, né? A bolinha ela mantém sempre a direita ali, ó. Certo? Então temos essas opções. Centralizar vertical também é interessante que ele centraliza o texto. Deixa eu jogar ele aqui na direita. Vou colocar ele para centralizar vertical. Ah, que legal, ó, ele fica centralizado na vertical aqui também. Se eu tirar o centralizamento, ele fica muito acima. Não vai ficar muito bonito, né? Então a gente pode centralizar ele vertical aqui. Ok? Então vamos tirar o gravity aqui. Eu tenho então, coloquei ele de ID SW senha. Então nós vamos lá no nosso código Java. O enviar aqui, deixa eu comentar ele, vamos fazer ele certinho, né? Asterisco barra, vou tirar esse asterisco barra aqui. Aí. Vamos fazer o método enviar. Só que aquele ali é dos outros componentes, né? View. Não pode esquecer de colocar o view aqui. Se não colocar o view, deixa eu aumentar a tela, né? Aqui, aumentar o código. Se não colocar esse view aqui, o botão não consegue reconhecer o clique, ok? Então, esse void opção aqui vou comentar também. E vou comentar aqui. Só para a gente trabalhar com o switch.
Como nós vamos estar utilizando orientação agora, eu vou criar ele aqui, ó, private switch SW senha. E aqui no meu onCreate, eu faço o vínculo dele com o findViewById da classe R, r.id. Aí eu dei o nome nele de SW senha também. Então agora nós conseguimos utilizar ele em qualquer método. Aqui no enviar, como que eu vou fazer? Para a gente saber se ele está ativo ou desativado, né? Não está ativo aqui, foi clicado, não foi clicado, é a mesma do checked que a gente usou tanto para o radio quanto para o checkbox. Então é a mesma propriedade. Então eu vou fazer o que? Vou verificar if o senha ponto is checked. Se ele foi clicado, agora eu tenho que vamos criar o txt aqui. Vamos pegar aqui o text view. Vou colocar ele aqui. Só que eu vou chamar ele de txt resultado. Depois, não, para ele não dar erro depois nos outros, mas os outros ele vai ter txt. Ele tem depois lá dentro instanciando novamente. Então, private text view txt resultado. E aqui a mesma coisa. O txt resultado recebe o find view by id r.id. Aí ele era text view mesmo. Confirmar. Text view. Então, se o meu switch está clicado, meu txt resultado.setText ele vai receber aqui ligado. Else txt.setText desligado. Vou rodar isso aqui para ver como é que funciona. Se está funcionando, né? Vou dar um play aqui. Abrir o emulador novamente. Bom, então ele está aqui, ó. Quando eu clico no enviar, está desligado. Na hora que eu clico aqui, está ligado. Então toda vez que eu clicar, ele verifica o status e me traz, ó, ligado, desligado. É simples de usar, né? Não tem tanto segredo assim. Só que a gente também tem como fazer ele verificar quando muda o estado quando clica aqui. Primeiro, nós vamos ver o outro componente e depois a gente faz isso de uma vez só, acho que fica mais fácil. Então, quando eu clico aqui, ligado, desligado. Outra coisa que eu consigo fazer seria, deixa eu minimizar aqui. Ele pegar aquele texto, né? Então, aqui eu vou pegar o SW senha, ponto, get text on, e o mesmo aqui para o desligado, ó. SW senha, ponto, get text off. O que vai acontecer aqui? Chamar o emulador. Quando eu clico aqui e dou enviar, lembra que eu tinha escrito em maiúsculo? Agora está em minúsculo. Por quê? Ele está pegando o texto que eu coloquei aqui, ó, lá nas propriedades. Então, quando eu tenho essa opção aqui, ele vai pegar esse aqui, ó, text on e text off. Se eu mudar esse aqui, vamos colocar aqui, ó, ligado on, desligado off. Opa, um hífen aqui também. Vou rodar.
enviar, ligado on, desligado off. Então ele também tem essa opção da gente estar trazendo aquela definição de texto. Se eu não colocar nada, por padrão é on e off, e aí tem as duas formas da gente utilizar, né? Do jeito que eu coloquei aqui agora, dessa forma aqui, ele vai trazer o que eu tenho aqui nas minhas propriedades, e no meu código Java, eu estou indo buscar ela lá do meu objeto SW100 aqui, ok? Então é simples de trabalhar com ele, né? E agora a gente vai ver o outro componente. Então nós vamos, deixa eu aumentar aqui novamente. Eu vou trazer aqui deixa eu ver como é que ele está aqui, porque eu estou achando que está tudo dentro do Radio. Tem que estar fora do grupo do Radio Group aqui. Deixa eu trazer ele para cá. Ó. Aí. Agora sim. Os meus componentes estavam aqui dentro do Radio Group. Então agora já deixa desagrupado ali, né? É o ideal. Então eu vou até arrastar aqui direto para cá, que acho que vai ficar mais fácil. Eu vou pôr um text view aqui, depois do switch senha. E vou dar um nome, o texto aqui para ele de Toggle. Eu vou vir aqui em Buttons e vou pôr um Toggle Button aqui. Às vezes eu acho muito, quando você está trabalhando com linear, mais fácil você realmente arrastar ele do que arrastar aqui para a árvore de componente, do que ficar arrastando e inserindo ele certinho aqui nas linhas, né? Então eu acho às vezes mais fácil fazer dessa forma. Bom, como que funciona o Toggle Button? É aquele botão interruptor, né? Ou ele está ligado ou está desligado. E ele vai ter duas opções aqui. O test on e o text off, da mesma forma que o switch. Mais diferente do switch, o switch ele só vai funcionar essas duas propriedades se eu pegar esses atributos lá pelo código fonte, né, pelo Java. Aqui não, ele aqui é efetivamente do layout, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aceito, por exemplo, vou colocar aqui aceito e o off não aceito. Então ele tem essas opções. A checked é a mesma coisa, se eu dou um true, ele automaticamente pula para aceito. Aí é interessante que ele também usa a cor accent, né? Ele também vai usar esse padrão de cor. Então se eu tiro o checked e ponho false, ele vai para o text off. E aí ele fica apagadinho aqui da nossa a linha aqui vai ficar apagada e vai ficar com o texto de off. Eu tenho uma propriedade text aqui, ela está até toggle button, mas ela não, efetivamente, ela não vai funcionar aqui, tá? Não serve para nada aqui. Eu posso até dar um get text nela lá no código Java, mas ela é meio inválida. Posso deixar ela apagada aqui, ok? Como é um componente que herda de outras classes, no fim ele acaba herdando alguns atributos aqui que ele conseguiria alterar, mas para pro efeito visual não tem diferença, né? Diferente do switch, que o text aqui no efeito visual ele é o text e o text on e o off não tem efeito visual, mas eu posso pregar por código. E aqui é a mesma coisa. Eu posso ir lá localizar qual que é o texto que eu tenho aqui. Só que esse texto aqui, não, entre aspas, esse text aqui não vai mudar nada no botão. O ideal é realmente se ele está aceito e não aceito, né? E a gente consegue alterar algumas coisas nele. A mesma coisa que o match parent, eu posso alterar o tamanho dele para o wrap content, mexer com a gravidade, da mesma forma que funciona todos os outros componentes, ok? Então aqui ele vai estar desse jeito aqui. Posso alterar, né, o tamanho da fonte, por exemplo, colocar aqui ó, 18, 24. Aí vai de acordo com o que a gente está programando aqui, né? A cor do texto posso alterar por aqui também, ou aplicar lá nos nossos
Vou aplicar a color lá no estilo, né? Então ele tem algumas opções para a gente mexer nele. Vamos rodar ele aqui para a gente ver ele funcionando? Então vou dar o play aqui. Vou trazer o emulador. Então ele muda conforme ela. Aceito, não aceito. Então, não aceito, aceito, não aceito, aceito. Ok? Certo? Não tem muito segredo aqui, né? Agora vamos para o código efetivamente, né? Para a gente fazer a programação dele lá. Deixa eu tirar o emulador. Como que vai funcionar? Eu vou aqui comentar aqui esse código. E vou fazer ele aqui, ó. If. Como é que eu vou fazer ele sem ter feito a linkagem dele aqui, né? Tem que linkar ele também, ó. Então vou colocar ele aqui, private toggle button tg opção, por exemplo, op. Esqueci de vincular ele aqui, né? Colocar um ID nele, ó. Ele já está com o ID toggle button, mas vamos alterar aqui, ó. tg op. Eu posso colocar o ID aqui diferente desse objeto, né? A gente vai até fazer isso para não confundir, ó. Option. Vou colocar assim, ó. Ok? Então o ID é o tg option. E aqui eu coloquei OP só. É que aquele é o objeto, lá ele é o vínculo que eu vou criar aqui. Então aqui o meu tg op vai receber um find view by id de r.id.tg option. Aqui eu vinculei então aquele do XML com o meu objeto. Agora sim eu consigo trabalhar aqui com o enviar. Opa. Então if tg op ponto is checked vai funcionar igualzinho aqui, ó. Meu txt resultado ponto set text disse sim. Else txt resultado ponto set text disse não. Se eu rodar isso aqui, a hora que eu clico aqui, ó, aceito. Opa, não está mudando ali, hein? Por quê? Por quê? Porque eu não cliquei no enviar, né? Até eu já viajei aqui com a funcionalidade, ó. Primeiro eu clico aqui, ó, não aceito, enviar. Aí sim, né? Disse não, aceito, enviar. Disse sim. Então é essa que é a diferença. A gente tem que estar clicando no enviar, né? Por quê? Porque ele está no enviar aqui. Agora que a gente pode passar para o outro passo e fazer o que eu realmente estava confundindo aqui de quando clica. Porque o sentido é assim, né? Quando você clica, ele modificaria, né? Não ter que clicar no enviar. Então agora a gente vai fazer essa opção de alterar eles aqui, ó. Certo? Então conforme a gente muda eles alteram lá. Para acontecer isso, nós precisamos de utilizar igual nós fizemos com o Radio Button, né? De colocar um ouvinte ali. Por que um ouvinte? Nós vamos colocar um ouvinte de mudança aqui, para verificar se o lembrar senha aqui, se esse switch teve mudança, e se o toggle aqui teve mudança. Se eles tiveram mudança, aí sim faz alguma coisa. Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos criar um método aqui. Public void adicionar
listener. Vamos para ouvinte, né? Opa. Ouvinte. Nós vamos adicionar os ouvintes de mudança. Como que eu vou fazer isso? O método .setOnChange, setOnCheckedChangeListener. Eu estou colocando um ouvinte, o listener é o ouvinte, de mudança no onChecked do switch. Então, se o onChecked foi alterado, ou seja, se ele foi para on ou off, né? Se o checked está true or false, teve uma mudança no true or false do checked? Teve. Então, ele fica ouvindo, escutando se teve alguma mudança. E aqui a gente precisa, então, implementar uma interface aqui. A interface vai ser essa aqui. O que é a interface? É um contratinho que a gente segue. Quando uma classe implementa a interface, ela vai ter que fazer a implementação de todos os métodos dessa interface. Lembrando que uma interface, ela é como se fosse uma classe, né? Ela não é bem uma classe. Aqui, então, ela é uma interface e ela tem um método aqui. Esse método, ela é abstrata, então o método não tem implementação. E a interface, ela sendo interface, não é interface de interface gráfica, hein? Isso aqui é um conceito de orientação ao objeto. Então, a interface aqui, ela entra lá em encapsulamento. O que ela vai me fazer aqui? Ela vai me obrigar que a classe que implementa a interface faça a implementação desse método. Só que, se a gente ver, mas se ela é abstrata, ela não pode ter uma instância. Se ela não pode ter instância, eu não poderia usar aqui, new compound button e fazer ela direto aqui. Por que aqui é permitido nesse caso em Java? Quando eu faço isso, ele na verdade está criando, na programação dele, ele gera uma classe anônima que implementa a interface, e aí quando eu gero isso aqui, eu estou instanciando um objeto dessa classe anônima implementando a interface. Ao implementar a interface, eu sou obrigado a fazer a implementação de todos os métodos dela. Então, por isso que eu consigo pôr como se fosse uma instância da interface aqui. É por causa dessa geração dessa classe anônima que o Java faz por trás dos panos ali. Mas interface não existe instância. Eu não consigo gerar objetos de uma interface. Ok? Então, por isso que eu consigo fazer isso aqui. Porque ele, por trás aqui, ele tem uma classe anônima implementando essa interface. A partir desse momento, eu consigo utilizar o método aqui. E qual que é o método? O onCheckedChanged, que ele recebe um compound button, que é exatamente o que ele está passando aqui, que é um button view, e um boolean isChecked. Esse isChecked é onde ele verifica se está true or false lá no status do switch. Então aqui, eu posso vir e fazer igualzinho eu tenho aqui, Vamos pegar o do switch aqui, Vou até copiar ele aqui e colocar aqui. Tirar os comentários. Só que a única coisa é que, como eu já recebo por parâmetro aqui o isChecked, eu não preciso verificar aqui o switch. Por quê? Porque o switch que está implementando aqui, como o switch já está setando o ouvinte, esse ouvinte me gera o isChecked, então aqui eu só verifico exatamente esse booleano. E ele não vai ser método, né? É esse booleano aqui, que eu recebo aqui, Eu verifico se ele é true or false. Se ele for true, ele está aparecendo lá, SW senha text on. Se ele for false, text off. Vamos rodar isso aqui para ver se está funcionando. Não, não vai estar funcionando por causa do seguinte, eu esqueci do negocinho, Eu tenho o método aqui, o ouvinte,
mas eu não chamei ele. Eu poderia fazer essa implementação, tirá-la daqui e colocar aqui no onCreate, mas o ideal é criar um método que adiciona todos os ouvintes e depois eu chamo ele direto aqui no onCreate. Ó. Vamos colocar esse método para rodar aqui. Então, quando ele faz o onCreate, ele já roda esse método. Consequentemente, ele já vai adicionar o ouvinte aqui. Vamos rodar, vamos ver se vai estar funcionando agora. Tomara que sim. Lembrar senha, ligado on, desligado off. Ligado on, desligado off. Então agora eu não preciso clicar no... E o enviar vai estar funcionando, não para o switch, né? Porque eu comentei ele lá, mas para cá ele ainda está funcionando. Ó. E aqui, conforme eu altero, que seria mais indicado. Assim, no caso do lembrar senha aqui, ele é mais indicado se eu quiser fazer alguma coisa na interface, né? Ou mudar alguma coisa, bloquear algum componente, caso o cara selecione aqui, o usuário selecione positivo aqui, ou negativo, né? Porque o switch no lembrar senha vai junto com o enviar mesmo, porque aí é uma opção que a pessoa está escolhendo na hora do login. Agora o toggle não, né? O toggle já fica meio sem sentido o enviar, porque ele é realmente um botão, né? E para o toggle, vamos fazer a mesma coisa. Vou minimizar aqui o emulador. Vamos voltar aqui no código. Vou criar o mesmo ouvinte aqui para o toggle. Eu posso colocar no mesmo método, por isso que é interessante você pôr um método. Você não precisa copiar aquele monte de código no onCreate. Deixa só um método aqui. E esse método também pode ser privado. Aí eu não consigo chamar ele de nenhum local, somente dentro da classe. É mais interessante ainda, né? Porque aí o que acontece? Como eu estou dentro da mesma classe aqui, nessa classe eu tenho esse método privado, eu consigo chamar ele aqui dentro. Fora daqui eu não conseguiria adicionar o ouvinte, só aqui por essa classe. É mais interessante ainda colocar ele aqui como privado, né? Então eu vou colocar ele aqui o método privado e vou colocar aqui o tg.op.set on checked change listener, mesma coisa. E aqui eu coloco no mesma coisa que o switch, ok? Eu gosto de dar um espaço aqui, ó, para deixar separadinho as coisas, ó. Aqui pode apertar um pouco mais junto. Aí eu posso vir aqui no resultado, copiar ele aqui e colar ele aqui. E vai funcionar do mesmo jeito, ó. Como o listener está aqui no TG, eu não preciso do TG porque ele já recebe o boolean aqui do checked. Então eu também não é método mais, né? Eu já verifico se teve a mudança ali. Vamos rodar isso aqui para ver. Ó, disse sim, não aceito. Eu não preciso mais clicar no... Se eu clicar no enviar, vamos colocar o lembrar aqui e vamos clicar no enviar. Ó. O enviar está só pegando o toggle, né? Não está pegando aqui, porque senão ia dar conflito. Então, olha lá. O enviar funciona. Ó, disse não. Ele pega o que o toggle está aqui. E o lembrar sem, olha lá. Ligado on, ligado off. Ligado on, desligado off. Ligado on, desligado off. E aceito, disse sim. Não aceito, disse não. E se eu mexer, ó, ligado on, se eu ver no enviar, clicar no enviar, ele pega o toggle aqui. Mas tem mais sentido o toggle funcionar como botão aqui do que eu ficar clicando no enviar. Né? Apesar que dependendo do layout, da funcionalidade que eu quero colocar nesse toggle, aí realmente eu também tenho essa questão de mandar pelo enviar aqui. Bom, era praticamente isso aqui, né? Então, até a próxima aula, que a gente continua vendo nossos componentes.